Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo aí mais um conteúdo pro canal. Vamos falar a respeito do Vascão da Gama, né? A respeito daquele vexame de ontem aí contra o Independente do Vale. Hoje, quarta-feira, a galera vai trabalhar, né? Outros vão estudar, uns vão fazer curso. E o que sobra para nós é o quê? Deboche, zoação, zoeira, humilhação. É isso que o Vasco se tornou e é isso que o torcedor vascaíno ultimamente tem se tornado. Tem sofrido aí humilhações, vexame, deboche, risinhos, gargalhada. Você vai pra academia malhar, a galera começa a te zoar. Tu tá no trabalho, é toda hora um deboche, uma zoeira. No colégio, então, as crianças nem se falam, né, cara? Mas o Vasco da Gama fazendo história, né? Na era Pedrinho aí, né? Tudo começou aí com Campelo e Adriano Mendes. Depois passa o bastão para Jorge Salgado e Osório. E agora o bastão é passado para Felipe e Pedrinho. Olha só, sempre né, a duplinha, Batman e Robin. E aí é isso que nós temos para hoje, galera. Esse tipo de conteúdo aí, esse tipo de situação onde a gente passa a ser humilhado o tempo todo, né? História acima de história. Vou deixar para vocês aí assistir aí o que a mídia tá falando do Vasco da Gama aí. Como o Vasco da Gama hoje ele é representado, como o Vasco da Gama hoje ele é falado. É triste, né, cara? Infelizmente a gente torce por um time, né, por um clube gigante que não tem culpa do que está acontecendo, até porque as pessoas que estão lá, que deveriam zelar pelo nome, né, infelizmente mancham essa diretoria que não nos representa. Infelizmente, a Sempre Vasco e a Mais Vasco, elas ultimamente vêm sido uma gestão pífia, uma gestão que não vem fazendo o melhor para o clube. Infelizmente, eles conseguem se articular para poder um sentar na cadeira, depois o outro, e por aí vai. E consertar o Vasco, que é bom nada, mas o ego, né, desses caras, né, a prepotência, a arrogância é acima do Vasco da Gama. Então assiste aí e vê o que vocês falam aí a respeito dessa situação, galera, porque, cara, tá difícil, meu irmão, tá cansativo. Dia difícil, diretoria. Dia difícil de comentar porque é uma lapada incomum. É um 4-0 na altitude com um jogador ao menos desde os 10 minutos do primeiro tempo. É um jogo incomum. Mas por mais incomum que ele seja, ele não pode se passar pano para burrice de alguns jogadores do Vasco, e não vou especificar esse ou aquele para não ser cuzão, mas vou dirigir minhas críticas não ao Diniz especificamente, porque também acho que é um trabalho meio que começando e tal. Claramente ele não acertou a defesa do Vasco, a defesa do Vasco é uma peneira. Talvez cobertor curto para fazer o que ele quer lá na frente, estoure lá atrás, e esse é o grande problema do Diniz. O Diniz não consegue encontrar equilíbrio naquilo que ele busca por prioridade, que é jogar futebol. Essa é a grande prioridade dele. Eu admiro, respeito, sou fã, mas às vezes tem uma falta de equilíbrio aí. Se a defesa tá com problema, tu não vai ganhar o jogo, irmão. Então, primeiro você arruma aqui atrás, né? Mais Mano Menezes e Celso Rotti nessa hora do que Diniz. Primeiro você arruma aqui atrás, depois você ataca. Ficou claro contra o Botafogo que a defesa do Vasco é uma peneira, embora o Vasco não tenha feito um jogo ruim no primeiro tempo, até tomar o gol, mas ontem, mano, porra, com 10 minutos você tem um jogador expulso, na minha opinião não era para expulsar, eu não acho que ele tentou fazer o que pareceu, eu não acho que ele deu no cara, eu acho que ele errou, desviou, bateu no outro cara que estava junto na jogada, eu não acho que foi para expulsão, eu acho que o VAR poderia ter visto isso, aliás o juiz não expulsou, né, o VAR chamou para corrigir. Com 10 minutos de jogo, um jogador a menos na altitude, porra, você não sabe como é que vai ser o jogo, irmão. Tu não sabe que o time que joga na altitude sabe que tem que cruzar a bola na área, jogar na velocidade porque você não tem o mesmo tempo de bola. Pô, cara, eu não jogo bola e sei disso. Todo mundo sabe disso. Vocês vão ficar queimando passe bobo, que se você tocar de lado você não vai perder a bola, você vai tentar um passe mais abusado que você não tem qualidade para dar e você vai dar a bola para o adversário o tempo inteiro. Tu tá vendo que a tua defesa tá com... O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama-vexame. Chama-vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 pro Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, em que não jogou nada também. Esse mesmo time aí. Era o Felipe naquele momento. O Felipe, o técnico. E aí o Pedrinho prometeu também, né? Falta aqui no Vasco gente que conhece de Vasco.
gente que é Vasco, que sabe o que é o Vasco. Isso é o Vasco que o Pedrinho queria? Um Vasco que dá vexame atrás de vexame, que mancha a história do clube no cenário internacional, que é isso que está acontecendo. Quando as pessoas que sentem falta do Vasco nesse cenário de competição veem o Vasco jogando a Sul-Americana, falam, é nisso que se transformou o Vasco? Um time que é massacrado pelo Del Valle, e o Del Valle é um ótimo time. Nos últimos anos, o Del Valle tem muito mais casca internacional, muito mais prestígio do que o Vasco pelo trabalho longevo. E ainda talvez tenha assim, um dos mais melhores times dos últimos anos. Sim, não é isso. Não, é um timaço. Perder para o Del Valle é normal, mas perder dessa maneira, tomando 33 finalizações, o Léo Jardim fazendo milagre, pegando pênalti para evitar uma goleada histórica. E 13 finalizações na direção do gol, maior número da competição. O Léo Jardim fez 9 defesas, Eugênio. E não fosse pelo Léo Jardim, o pênalti, era para ter sido 7, 8. Não seria absurdo. Tem a expulsão do Piton, mas da maneira que o Vasco jogou, com os jogadores em campo, perderia e seria goleado de qualquer forma. Então, o Vasco se transformou nisso. Um clube em que o vexame é normalizado, em que as promessas não são cumpridas. E aí, Edu, eu entro numa outra parte que é ainda mais triste. A gente sabe que a situação do Vasco vem de mais de 20 anos, o torcedor sofrendo, mas nos últimos 5 anos, pegando esse recorte, entre times grandes, não teve torcedor que sofreu mais e foi mais iludido do que o vascaíno. Esse Vasco, esse grupo de jogadores, que repito aqui, tecnicamente falando, nem é dos piores, talvez seja o melhorzinho aí dos últimos 5 anos. Esse grupo de jogadores, ele é acostumado a dar vexame. E a gente vai lembrar, desde o ano passado, lá, quando o Vasco foi humilhado pelo Nova Iguaçu, aí depois o Vasco foi humilhado pelo Flamengo, humilhado pelo Criciúma, humilhado nessa temporada pro Vitória. Lembra que o Vitória virou um jogo com 1 a mais? O Vasco foi humilhado pelo Melgar, humilhado pelo Puerto Cabede, que é uma equipe que é semiprofissional na Venezuela. É um time que está acostumado a dar vexame. Então, tudo que acontece, como aconteceu ontem, não me surpreende. Eu achei que ia ser 4 a 0? Claro que não. Eu achava que o Vasco ia ter condições de vencer o jogo lá? Não tinha. Tanto que eu falei aqui, a missão do Vasco no Equador é não perder. Essa é a principal missão do Vasco da Gama, ou perder de pouco, que aí você consegue trazer o jogo para São Januário. Agora, acabou. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana por conta, principalmente, da expulsão do senhor Lucas Piton, que foi completamente imprudente naquele momento ali. Depois, das falhas vergonhosas, corriqueiras e costumeiras de Hugo Moura e João Vitor, que não deveriam mais ser titulares do Vasco da Gama. Os dois têm que sentar no banquinho. E o Lucas Piton também, caso o Leandrinho esteja bem, que o Vitor Luiz não. O Leandrinho esteja bem, coloca o Lucas Piton no banco de reservas. O Vasco tem que mudar o perfil desses jogadores. É uma vergonha o que aconteceu ontem, é mais um vexame, é mais uma partida ridícula, é mais uma partida que faz o torcedor do Vasco cada vez mais desgostar do time. E a grande verdade é que se esse perfil não mudar, se essa diretoria também não acordar, presidente Pedrinho, acorda, porque sob a sua gestão não adianta ficar pensando no passado, não adianta ficar pensando no que aconteceu, nos vexames que aconteceram. Sob a sua gestão, você também foi responsável pelos vexames que o Vasco vem protagonizando. E se você não reforçar o time decentemente, você vai ser responsável por mais uma queda do Vasco da Gama. Não tenha ego, não tenha vaidade. Entenda que, fora de campo a gente está tentando fazer um trabalho. Se você não está olhando o campo, uma coisa que eu sempre te respeitei pelas suas opiniões, pelos seus comentários e tudo mais, se você não está olhando o campo, acorda pra vida. Chega de olhar Instagram para bloquear os outros, chega de ficar de vaidade, chega de ego, você tem que pensar exclusivamente no Vasco. Larga o Instagram, pensa no Vasco, vamos começar a contratar jogadores, porque se continuar dessa forma, o Vasco vai continuar virando chacota. Hoje o Vasco é chacota. Essa que é a verdade. O rival, a gente brinca aqui, mas não tem nem mais graça. Tá perdendo a graça do rival zoar o Vasco. Isso aí só é pequeno ao time. Você tá minando gerações e gerações de novos vascaínos. A criança que tem 5, que tem 10, que tem 15 anos, ela vai pro colégio hoje e ela vai ser zoada, ela vai ser humilhada. É isso que tá acontecendo. Aí sabe o que ela vai fazer? Eu quero ser Vasco, quero ficar sendo humilhado. Não vou ser isso não. O cara que é conhecido por ser vascão lá dentro do seu trabalho e tudo mais, ele vai ser humilhado. Porque é isso que o Vasco se tornou. E não adianta ficar pensando só no que aconteceu no passado. É agora.
Esses jogadores, o técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho, o senhor Carlos Amodeu, o diretor Felipe, são responsáveis diretos pelo que está acontecendo agora. Se vocês não acordarem, vocês vão acabar de enterrar um clube que já está na lama. Então, cara, cansativo.